Se liga só, pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois a gente vai estar comparando lado a lado duas televisões mini LED da TCL. Desse lado a gente tem a C6K e aqui desse outro lado a C7K. Então aqui nesse vídeo a gente vai comparar a qualidade de imagem, o som, o desempenho com games e todo o resto que chamou a nossa atenção durante os testes. E eu já vou começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem, mas antes vale a pena mencionar que as duas televisões a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se já puderem deixar o joinha aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, pois o apoio de vocês é realmente fundamental para a continuação do nosso canal. Valeu aí pelo apoio de todo mundo. E antes de qualquer coisa, eu já recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar a diferença entre as duas TVs. Como eu já falei, aqui a gente tem duas televisões de tecnologia mini LED. Isso significa que dentro delas, elas possuem vários mini LEDs bem pequenininhos que conseguem controlar as zonas de iluminação de forma individual e dessa forma as duas conseguem nos entregar um nível de preto e de contraste muito aprimorado. E para vocês terem uma referência de como essa tecnologia realmente faz diferença, nesse momento estamos mostrando algumas imagens comparativas onde eu desligo e ligo o controle de mini LED e como vocês podem ver, realmente a diferença é gigantesca. Quando a gente ativa o recurso, a imagem melhora muitíssimo, especialmente nessas cenas mais escuras. Mas eu sei que nesse momento, provavelmente alguns vão me perguntar qual delas possui o melhor nível de preto e menos efeito blooming. E sobre essa questão eu já posso falar para vocês que as duas são muito boas, bem melhores se comparado a qualquer televisão que não utiliza a tecnologia de mini LED. E sobre qual é a melhor aqui, em teoria a vantagem deveria ser da C7K, pois a TCL vende essa TV como sendo uma televisão com maior número de zonas de controle de iluminação. Mas na prática, testando aqui no ao vivo, as duas são tão parecidas nesse sentido, seja no nível de preto e no efeito blooming, que particularmente eu nem me importaria tanto assim com isso na hora de escolher a TV. E até vale a pena comentar que pelo fato da C6K ter um brilho menor, em algumas cenas ela até parecia entregar pra gente um nível de preto superior, mas como eu comentei anteriormente, as duas mandam muito bem no nível de preto e no efeito blooming, então eu não me preocuparia tanto com isso na hora de escolher entre uma e outra. E ainda sobre essa mesma questão, vale mencionar que as duas unidades que a gente está testando se tratam das versões de 65 polegadas, e essa é uma informação importante, pois a depender do tamanho da televisão que você for comprar, o número de zonas de iluminação pode mudar um pouco, então a sua experiência pode ser um pouco diferente do que eu estou relatando aqui para vocês. Só que é agora que vem a maior diferença que eu encontrei na qualidade de imagem, que é em relação ao brilho e também ao volume de cores delas. E como vocês já estão vendo através dessas imagens, de fato a C7K na direita entrega pra gente uma quantidade de brilho superior e também uma maior gama de cores. Então assistindo aqui no ao vivo, de fato dava para notar que a C7K entregava uma imagem mais viva e com maior destaque se comparado à C6K na esquerda. Inclusive eu até confesso que fiquei um pouco surpreso durante os testes, pois em algumas cenas a C7K de fato conseguia se destacar bastante se comparado a C6K, e isso valia para vários tipos de conteúdos diferentes, incluindo vídeos em HDR e em Dolby Vision. E é importante mencionar que isso não significa que a C6K seja ruim, ela também tem uma imagem muito boa e que provavelmente é a melhor de todas na faixa de preço dela, mas se você quiser ir ainda mais além, nesse caso a C7K pode ser sim uma escolha mais atraente. E vale mencionar que durante os testes eu deixei as duas televisões no modo de imagem Filmmaker, que é um modo que tem como objetivo nos entregar cores mais precisas e naturais. Mas de qualquer forma, nesse momento estamos mostrando algumas imagens de transição, como a televisão fica no modo normal e como ela fica no modo Filmmaker. E particularmente falando, eu recomendo que experimentem todos os modos de imagens, pois eles podem impactar bastante na sua experiência visual. E além de ter colocado as duas no modo Filmmaker, também é importante mencionar que durante os testes eu desliguei o modo de economia de energia. E ainda falando sobre a imagem, a C7K tem uma outra vantagem, pois ela tem um painel anti-reflexo, ou seja, ela consegue se sair melhor em ambientes que são mais iluminados, como vocês já estão vendo através dessas imagens. No entanto, não criem muitas expectativas em relação a essa tela anti-reflexo da C7K, tá? Porque na prática, apesar dela ajudar, ela ainda fica abaixo se comparado às telas anti-reflexo da LG e da Samsung, por exemplo. Então esse é um ponto onde a C7K, apesar de ser superior à C6K,
poderia sim ser ainda melhor. E isso ficava bem evidente durante a reprodução de cenas mais escuras, como essas que estamos mostrando agora. Mas de qualquer forma, como eu falei, aqui é mais uma vantagem para C7K. Ah, pessoal, e tem mais um detalhe importante aqui sobre essa questão da tela anti-reflexo, pois segundo o site da TCL, a C6K nos modelos de 85 e 98 polegadas vem com painel anti-reflexo do tipo mate, que apesar de eu não ter testado, muito provavelmente vai ser um painel anti-reflexo até melhor se comparado à tela aqui da C7K. E antes de continuar aqui a comparação sobre a qualidade de imagem, eu queria dar uma super dica para vocês, pois independente de qual for a sua escolha, eu tenho certeza que vocês querem economizar dinheiro, então aqui vai a melhor dica possível. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então assim que essas TVs ou outros modelos aparecerem com de fato boas ofertas, a gente vai estar avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Os links vão estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Mas continuando a nossa comparação, sobre a questão do ângulo de visão, aqui as duas são extremamente parecidas, mas como a C7K tem cores que são mais vivas, isso faz com que ela pareça ter cores melhores quando vista de um ângulo mais lateral, então aqui ela tem uma pequena vantagem. Em relação à uniformidade das cores, que é a capacidade delas reproduzirem de forma uniforme o mesmo padrão de cor por uma área bem grande da tela, nesse sentido as duas são extremamente parecidas. Eu diria que a C7K é levemente melhor, mas no geral não deve fazer tanta diferença assim para a maioria dos consumidores e já deve ser o suficiente para a maioria. Mas se você for um usuário mais exigente, mais atento em relação a essa questão da uniformidade das cores, você vai sim perceber que nenhuma delas é perfeita nesse sentido. E qual das duas aqui atrás se saem melhor durante a reprodução de conteúdos que estão abaixo do 4K? Em termos de definição de imagem, eu não identifiquei diferenças muito significativas aqui. Só que mesmo assim, a C7K na direita conseguiu se destacar nesse tipo de conteúdo, principalmente por conta do seu brilho mais alto e das cores mais vivas. Esses dois fatores combinados fizeram com que a imagem de forma geral parecesse mais nítida nela se comparado à C6K. E mudando um pouco de assunto, que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora. Nesse sentido, a C6K nos entrega uma potência de 40 watts, enquanto a C7K uma potência de 60 watts, e as duas possuem na parte de trás um subwoofer para melhorar a qualidade dos sons mais graves. E na prática, testando aqui no ao vivo, dá para notar que a C7K tem um som geral que é bem mais equilibrado. No entanto, apesar de ter esse som mais equilibrado, a C7K tem um som que é consideravelmente mais baixo, e até confesso que durante os testes eu estranhei, tá? Pois o som dela é bem mais baixo se comparado a C6K. Então se você prefere um som mais alto, mesmo que perca ali um pouco de equilíbrio, talvez a C6K até te agrade mais. E também vale a pena comentar que as duas TVs nos entregam suporte a Dolby Atmos. Sobre o sistema operacional, aqui as duas estão usando o Google TV, que em termos de aplicativos é extremamente completo, e durante os testes as duas responderam bem. Mas vale comentar que apesar de terem respondido bem, dá sim para perceber que ambas poderiam ser um pouco mais rápidas, tá? E um detalhezinho que eu esperava mais aqui é da C7K, porque por ser uma televisão de categoria superior e mais cara, eu esperava que o sistema dela fosse um pouco mais rápido se comparado a C6K, mas durante os testes práticos aqui, para mim a velocidade das duas foram idênticas. E para quem for mais detalhista, nesse momento estamos mostrando algumas imagens do aplicativo AIDA 64, que mostra algumas especificações mais técnicas dessas televisões. Sobre o desempenho com games, aqui as duas são basicamente iguais em termos de tecnologias. As duas entregam uma taxa de atualização de até 144 Hz, com suporte para duas portas HDMI 2.1, com suporte para VRR e FreeSync. E sobre a qualidade de imagem para games, aqui a C7K em vários momentos conseguia nos entregar uma imagem muito mais brilhante, mas confesso que em alguns momentos o brilho era tão alto que algumas pessoas até poderiam achar um pouco exagerado. Inclusive as duas televisões possuem uma configuração de imagem que se chama pico de brilho e por padrão ela vem com alto brilho selecionado, mas agora eu estou mostrando algumas imagens de transição de como ela fica em algumas outras configurações, incluindo com essa opção desligada. E percebam que quando eu desligo essa opção, apesar das duas televisões perderem bastante brilho, a imagem fica com um
visual que em vários momentos me parecia ser mais coerente, então vale a pena aí vocês mexerem nessas configurações de imagens quando testarem as televisões. E também é importante mencionar que durante os meus testes eu deixei um mapeamento dinâmico de tom desligado. Falando agora sobre o visual delas, nesse sentido as duas são basicamente idênticas e a maior diferença aqui é que a C6K tem dois suportes de mesas laterais, enquanto a C7K tem um suporte de mesa central. E lembrando que também é possível colocar elas em suportes de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre as conectividades, elas são as mesmas, estão passando na tela para darem uma olhada. E ambas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso, qual o resumo final que a gente pode fazer agora? Mas antes, lembrando, pessoal, se chegaram até esse momento do vídeo, imagino que tenham gostado, então dá uma olhada aqui embaixo, vejam se já deixaram gostei, pois esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer e também é uma produção cara, né? Levando em consideração que a gente teve que comprar as duas televisões, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição e campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Em relação a essa comparação, eu confesso para vocês que a C7K me surpreendeu positivamente, especialmente na qualidade de imagem, pois eu imaginava que quando eu fosse colocar as duas televisões lado a lado, a principal vantagem da C7K seria que ela teria ali um pouquinho a mais de brilho, e eu achei que seria basicamente só isso. Mas o fato da C7K ter mais brilho e ao mesmo tempo um maior volume de cores fez com que em várias cenas testadas ela conseguisse um desempenho bem superior se comparado à C6K na esquerda. E é claro que a C7K poderia ser ainda melhor, tá? Na questão da tela anti-reflexo, por exemplo, apesar dela conseguir vencer da C6K, eu acho que poderia ser ainda melhor, e tem alguns outros detalhes. Eu achei que o som dela tá estranhamente baixo no meu ponto de vista, tudo bem que tem um som super equilibrado, mas eu acho que poderia sim ser mais alto, e eu também acho que o sistema operacional aqui poderia ser mais rápido se comparado à C6K, especialmente levando em consideração a diferença de preço entre elas. Mas de qualquer forma, no apanhar geral, sem dúvidas a C7K é uma televisão que está um degrau acima se comparado a C6K. Então, no final das contas, se fosse eu escolhendo uma televisão e dinheiro não fosse um problema, sim, a minha preferência seria pela C7K da TCL. No entanto, se a gente levar em consideração que a C6K aqui desse outro lado é uma televisão muito mais barata e que ao mesmo tempo tem praticamente todas as principais tecnologias da C7K, isso faz com que ela seja uma televisão extremamente atraente. E vale mencionar nesse momento do vídeo que a C6K não é uma televisão ruim, tá, pessoal? E é importante mencionar isso nesse momento, porque eu sei que em algumas imagens que a gente mostrou, ficou bem claro que a C7K é uma televisão superior, e isso pode dar em algum momento a sensação que a C6K não tem uma imagem tão boa assim. Só que testando aqui no ao vivo, a C6K é sim uma televisão que tem uma ótima qualidade de imagem. A grande questão é que em alguns momentos, de fato, a C7K consegue se destacar bastante, e por isso que causa essa diferença na qualidade de imagem entre as duas. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se por acaso você chegou até essa parte e ainda está com dúvida de qual televisão escolher, eu recomendo que vocês foquem na diferença principal entre as duas, que é no brilho superior e na maior gama de cores da C7K. Então dá ali novamente uma olhadinha naquelas imagens que a gente mostrou para vocês. Se vocês acham que aquela diferença é grande o suficiente, então nesse caso talvez seja interessante comprar a C7K. Mas se você não achou a diferença tão grande assim, até porque em várias outras imagens a C6K se mostrou bem parecida, nesse caso em particular, então quem sabe vale mais a pena para você economizar dinheiro e ficar com a C6K. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. Então esse foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima!